bem-vinda à 23ª semana de gestação. Você está no seu 6º mês gestacional e com uma barriguinha aparente, que já dá para pegar uma fila preferencial sem olhinhos tortos. Já está conversando com a barriga? E tá doendo? Sabe lá embaixo, ali, meio no capuzinho de fusca? Tá com dor? Calma que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo com você, com o seu corpo, as novidades da gestação. Tem vídeo do seu bebê para você babar muito, dica de alimentação e uma dica para essa semana, inclusive para se livrar dessa dor que chama dor pélvica ou dor no ligamento redondo. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz em ter você aqui comigo. Como é que você tá no seu 6º mês gestacional? Já se acostumou bem com a ideia da barriga? Já mudou seu centro de equilíbrio? Como é que tá a dor? Conta pra mim. Antes de eu começar esse vídeo, depois a gente vai comparar aqui nos comentários o que você mais se queixa durante a sua gestação ou ela está plena, não tem nada para reclamar. Eu quero saber agora, o que já passou já foi, enjoo, essas coisas já estão lá atrás, a não ser que você tenha a hiperêmese gravídica. Se você não tem, conta pra mim se é uma dor, se é dificuldade para dormir, se é o seio que ainda continua sensível e vamos ver se eu vou acertar aqui em alguma ajuda que eu vou te dar nesse vídeo. Para começar, eu quero te contar que sua barriga, olha aqui como é que ela cresceu desde o primeiro dia da sua gravidez. O seu útero já está com 22 centímetros de altura. Ele já está para cima do umbigo, o que traz uma sensibilidade aqui na cintura, e ele vai chegar até 40 centímetros até o final da sua gestação, com uma média de ganho de 1 centímetro por semana. É, bebê que não para de crescer! Eu considero essa uma das melhores fases da gestação. A barriga ainda não está tão pesada, você não tem mais tantos desconfortos do primeiro trimestre e agora o papai vai começar a sentir o bebê. Não ainda colocando a mãozinha ali na superfície, ele vai ter que talvez afundar um pouquinho, mas se o bebê estiver mexendo, estiver na hora certa, o papai pode começar a sentir, ou a tua parceira, então chama para sentir esse bebezinho que daqui a pouco vai ficar com movimentos cada vez mais intensos. Eu comentei com você sobre a dor pélvica. O que é isso? É uma dor que a gente sente que ela pode vir desde o umbigo até lá embaixo na virilha. Ela acontece porque está estirando um ligamento chamado ligamento redondo. Na verdade, são 2 ligamentos, tá? Um de cada lado. E durante a gestação, com o aumento do útero, esse ligamento ele pode ficar esticado demais e causar essa dor. Que, como eu falei, pode vir desde lá de cima, pode ser sentida só lá embaixo na pelve, como se fosse ali na pepeca mesmo, sabe? É ruim, é desconfortável. Ela tende a piorar quando a gente tem um dia muito intenso, que a gente fica muito fora, que a gente faz movimentos bruscos, tende a piorar. E o que vai melhorar tá nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você, mas alongamentos ajudam bastante, tá? Essa dor pélvica, infelizmente, pode te acompanhar até o fim da gestação, mas a gente não gosta de ter dor. Gestação não é doença, não é para ser difícil, é para ser gostosa. Então vamos trabalhar para que essa sua pelve fique mais fortalecida e esse ligamento consiga se estirar mais sem machucar, que ele possa alongar sem deixar você com dores. A boa notícia é que seu estrogênio também está alto. É um outro hormônio que pode deixar o seu cabelo mais volumoso. Porém, essa explosão hormonal, principalmente da dona progesterona, ela pode te dar um pouquinho mais agora de dor de cabeça e relaxar demais a nossa válvula estomacal, aumentando a tal da azia, que já não tá fácil, né? Já estamos sofrendo com a azia, está sofrendo com refluxo, mas ela insiste em ficar presente na gestação, infelizmente. Como eu disse já em outros vídeos, a azia ela pode ser por conta agora da válvula estomacal relaxada, por conta de uma alimentação que não tá legal, alimentos muito condimentados, com muitos conservantes, com muito aditivo químico, como essas junk foods. Quanto mais pacote a gente abre, ao invés de descascar a comida, mais a gente está provocando a tal da azia e do refluxo. E a gente ainda está com uma digestão super lenta. Então, atenção especial para a sua alimentação, evite líquidos durante a refeição e deitar logo após comer. Tudo isso pode piorar a sua azia. Existem sim medicamentos que podem controlar, mas somente com a orientação do seu médico. Não são todos que são seguros durante a gestação ou são seguros em doses adequadas. Então, conversa com o seu médico, tá? Vou falar
falar da minha experiência, na do Lucas eu consegui controlar com a alimentação, na gravidez da Larissa não, eu entrei com medicamentos e eu tenho realmente um problema crônico, então eu continuo tomando meus medicamentos por conta de azia. Então eu sei o que você está sofrendo, eu não quero que você passe por isso. Então toma cuidado. Refrigerante também piora, café, amo café, mas café também é outro inimigo do bem-estar na gestação por conta da azia principalmente. Lembrando, né, não pode abusar do café não, a cafeína deixa o bebezinho muito agitado. 1 a 2 xícaras por dia é suficiente, isso vale também para todos os chás que têm cafeína, como por exemplo, nosso amado tererê e chimarrão. Eu já falei algumas vezes sobre a leucorreia, que é o aumento do muco vaginal durante a gestação. Mas o que eu não falei para você nesses últimos vídeos, estou aqui para te relembrar, que você está acompanhando sua gestação comigo, está me dando essa honra, né? De acompanhar toda semana o que acontece com você e o seu bebê. E você ainda deixa um curtir aqui para mim e compartilha com as amigas grávidas para me ajudar. Então vamos para a dica? Se você perceber que esse muco não está transparente ou branquinho, se ele está com algum cheiro causando coceira ou irritação, pode ser um fungo ou bactéria que está proliferando além do normal. Então você precisa procurar por ajuda médica. Infelizmente, candidíase é muito comum na gestação, porque essas bactérias e fungos acabam adorando um lugar úmido e quentinho. E é isso que a gente está oferecendo para esses bichinhos, só para deixar a gente maluca. E agora com a sua barriguinha maior, mudando de assunto assim rápido, você já sentiu ela endurecer? Principalmente depois de uma atividade física ou de uma relação sexual, ela dá uma endurecidinha aqui em cima, assim no topinho? Já sentiu? Você pode estar sentindo as Braxton Hicks, que são contrações de treinamento. Elas não são doloridas e elas acontecem ocasionalmente, elas não vão aumentando a frequência. Elas não querem dizer que você está em trabalho de parto, só quer dizer que o seu útero está treinando e eu vou te explicar a diferença. Imagine você que esse aqui é o seu útero, aqui é o seu cérvix. Ele está alongado, ele ainda está grande e as Braxton Hicks, elas fazem isso, ó. É por isso que a gente sente aqui em cima endurecer, tá vendo? Porém, quando é ter contração de verdade para o trabalho de parto, ela vai acontecer aqui, ó. O que vai acontecer? Olha o seu cérebro, o que está acontecendo com ele? Ele está encurtando. E à medida que ele vai encurtando, a cabecinha do seu bebê vai aparecendo. Até que o seu bebê nasce. Essa é a diferença entre, claro, né, de um jeito ilustrado que eu estou te mostrando, diferença da contração de verdade com a contração de treinamento. A contração de verdade, inclusive, a gente vai sentir dor, é uma dor que vai irradiar para as costas. E se você está tendo apenas esse endurecimento da barriga, ela só enrijeceu, Braxton Hicks completamente normal. Aí você me fala, Mônica, tô sentindo nada disso. Calma, às vezes a gente não sente mesmo. Tem muitas mulheres que passam por sem essas contrações ou sem senti-las. Aconteceu comigo e tá tudo bem. Agora, minha parte preferida, eu quero falar para você sobre o seu bebê. Olha esse gostoso que já está medindo cerca de 20 centímetros da cabeça até o bumbum, 28 centímetros se contarmos as perninhas, não esquece que são medidas apenas aproximadas, e pesando 460 gramas, quase meio quilo. Ele já está medindo uma régua, pesando quase meio quilo, ele tá grandão e ele tá cheio de pele, as suas peles estão cheias de dobrinhas, sabe por quê? Porque agora, em 4 semanas, ele vai quadruplicar, vai ficar 4 vezes maior, ele vai ganhar muito peso e sua pele já está preparada para poder acomodar todas essas gordurinhas que estão chegando, mas o ganho de peso também é por conta dos seus ossos que estão ainda mais fortes, ainda mais rígidos, ainda mais calcificados. O que faz com que aumente o movimento dele dentro do útero, né, nas paredes do útero, então aumenta a chance de você sentir. E olha esse vídeo para você babar nessa criança. Como eu disse que os ossos estão ficando mais fortes, o da orelha média também tá, o que faz com que ele ouça melhor agora os sons graves. Tem gente de voz grossa aí, ele vai ouvir melhor. E como ele tá ouvindo melhor, vai aumentar também os sustos dessa criança. Barriga pulou, seu filho acabou de levar um susto, hora de acalmar um pouquinho esse bebê. Ai, que dó! E agora você já pode chamar seu filho de campeão de natação. Ele está nadando em 1 litro de líquido amniótico e como ele tem controle sobre todos os seus músculos, os seus movimentos são
totalmente calculados. Ele faz exatamente o que ele quer. Eu costumo dizer que sentir os movimentos do bebê é o melhor sinal de vitalidade. O que isso quer dizer? A gente sabe que ele tá bem, isso nos acalma. Então fica tranquila sempre que você estiver sentindo os seus movimentos, mesmo que seja o soluço, né, a barriga ali pulando, mesmo que sejam os sustos, por mais que dê dó, é um ótimo sinal de vitalidade. Se você não está sentindo muito bem o seu bebê ainda, tá tudo bem. A tendência agora é só ir aumentando. À medida que ele vai crescendo, você vai sentindo cada vez mais. Às vezes a gente está tão ocupada com o nosso dia a dia, com o trabalho, com as coisas da casa, com coisas que temos para fazer, que a gente não repara os movimentos dele, a gente se familiariza e só vai sentir na hora que a gente deita na nossa cama, ficou de barriga para cima, então ele não curte muito, ele sente falta do ninar e a gente sente mais ele mexer entre 8 e 9h30 da noite. São os horários preferidos dos nossos filhotinhos, que eles estão ali, menina mais, vamos andar por aí. E a gente, fica quietinho, deixa a mamãe dormir. Eu brinco que é o nosso treinamento para as noites mal dormidas do puerpério, dos primeiros meses do bebê. Desde a 9ª semana, o seu pâncreas estava em formação. Mas agora ele assume suas duas principais funções. A primeira é a produção de enzimas digestivas. Ele está deglutindo o líquido amniótico e toda a parte sólida desse líquido já está sendo digerida e sendo acumulada lá no intestino grosso desde a semana passada e está fazendo a formação do mecônio, que é o primeiro cocô do bebê. E a segunda função é a produção dos hormônios para regular os níveis de glicose no corpo. Antes era o seu corpo que está fazendo isso, e seu bebê está ficando mais independente e não está mais precisando dessa ajuda. Agora ele mesmo vai fazer. E por último, os olhinhos do seu bebê, eles já estão se mexendo, similar ao movimento que a gente faz quando a gente está dormindo, sabe? Quando dá aquelas tremidinhas. Mas a sua íris ainda está sem coloração, o que vai acontecer um pouquinho mais para frente, mas continua acompanhando a sua gestação aqui comigo que eu vou te contar. E a minha dica de alimentação dessa semana são duas, é sobre o ferro e a vitamina C, que apesar de parecer que não tem nada a ver, é muito dependente um do outro. Você precisa muito do ferro para evitar a anemia. E onde a gente encontra ferro? A gente encontra em carnes vermelhas, em verduras de folhas verdes escuras, como o agrião, como o brócolis, como o couve, e a gente encontra também no feijão. Porém, para que a gente consiga absorver o ferro do feijão, a gente precisa deixar o feijão de molho de 12 a 24 horas. Quando deixa de molho, você vai ver que vai formar várias espuminhas em cima, são os fitatos. Os fitatos, além de causar muito gases, que é uma coisa que o gestante sabe bem o que é, né? Essa digestão lenta, como aumenta os gases. Além de aumentar muito a produção de gases, ele não deixa você absorver uma série de nutrientes. Então isso é super importante. Deixa o feijão de molho e vai trocando a água a cada 3, 4 horas. De madrugada não. De madrugada você está dormindo, dorme. Descansa que você vai precisar dessa energia que você está poupando. Só que para a gente absorver o cálcio, a gente também precisa da vitamina C. E onde que a gente encontra a vitamina C? Principalmente nas frutas cítricas. Eu deixo para vocês algumas imagens passando para vocês se inspirarem em alimentos ricos naquele nutriente ou naquela vitamina que eu tô te contando. E sabe qual alimento tem tanto ferro quanto a vitamina C? Brócolis. Come brócolis, já tem os dois juntos. Coloca na dieta, pelo menos uma vez por semaninha, vai, uma delícia. E para minha dica da semana, eu vou pedir para você comer antes de ir ao supermercado. Porque quando a gente está grávida agora, a partir de 23, vai aumentando ainda mais o apetite, a gente fica descontrolada de fome. E quando a gente está com fome, a gente acaba optando por comprar coisas não tão saudáveis, as mais práticas, porque o nosso organismo é tão preguiçoso que ele adora ter ali uma bolachinha, um biscoitinho, um chocolate, ele adora tudo isso. Então o que a gente faz para evitar não ficar comendo tanta tranqueira? Não compra, não tem em casa. E para não ter em casa, quando for ao supermercado, vai depois do almoço, vai depois de comer o seu lanche, porque com fome são esses alimentos que a gente acaba optando por levar. E vale a mesma coisa para sede. Você pode começar a reparar que o seu carrinho vai ter muito mais líquidos se você tiver com sede. Tudo que a gente olha que é mais líquido dá vontade, não é? Tenha sempre uma garrafinha de água à mão para você se manter sempre hidratada. Vai ajudar demais a evitar estria, a fazer o seu intestino funcionar. Xixi toda hora, não tem como escapar, apesar que agora tá um pouco mais fácil, não tá não? A urina agora a gente não tem mais tanta vontade de fazer xixi quando tinha no começo, mas calma que ela volta, não dá para comemorar ainda.
Então faz uma listinha, seja mais concentrada nessas coisas. Eu adoro passear por prateleiras porque elas me inspiram às vezes a fazer uma comida que eu não faço faz tempo, sabe? Quando a gente parece que perde o hábito de fazer alguma coisa. Então dá uma passeadinha, é bom, mas concentra a sua passeada. Vai primeiro na parte de hortifrutos, na parte mais natural, na parte que vai te trazer mais saúde. Faz a primeira compra dali e depois você vai pro resto. Vai ser melhor para você e para o seu bebezinho e para toda a sua família. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um curtir para mim. Te vejo no próximo vídeo.